Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer Escolha uma Carta, depois de algum tempo, enfim, contemplando os mistérios do universo. 2 semanas, enfim, um pouco ausente, né? Como vocês podem ver, trazendo todo um novo setup para gravar para vocês os vídeos. E eu tô muito feliz porque é um cantinho que eu queria montar já, gente. Enfim, tá aqui. E hoje eu venho trazer pra vocês Escolha uma Carta. Vai ser 4 montinhos, tá? E a pergunta que eu vou responder pra vocês hoje, eu espero clarificar, vai ser sobre relacionamentos. Por que não é mesmo? E aí, a pergunta será o que eu deveria ter aprendido com o meu ex, ou o que eu aprendi com o meu ex, né? Pra ser mais exata. O que eu aprendi com o meu ex. Mas por que o que eu aprendi com o meu ex? Bem, porque cada pessoa na nossa vida entra e sai por algum motivo, não é nada por acaso. A não ser que você seja uma pessoa extremamente cética, que não acredite em destino, ou acaso, ou enfim, forças que estão além da nossa compreensão, mas se você for essa pessoa, enfim, você não deveria estar assistindo esse vídeo. Mas enfim, voltando à minha digressão mental, meio louca. Cada pessoa que entra na nossa vida tem um porquê, um propósito. E partindo do pressuposto que a gente atrai semelhantes e opostos, a gente atrai pessoas naquela mesma faixa de vibração, né? Sem entrar muito em detalhes, até para também não estender muito esse vídeo, o intuito com isso, basicamente, é fazer com que você compreenda melhor, de uma maneira muito geral, tá? Não vai ser como todo vídeo de Escolha uma Carta de tarô. É pro coletivo, então você pode se ver na situação ou não. Mas enfim, o intuito é clarear por que essa pessoa entrou na sua vida e o que você deveria ter aprendido ou aprendeu realmente, conseguiu aprender e enfim, liberar a lição com essa pessoa. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu vou colocar uma meditação, tá? Para vocês entrarem em sintonia com a sua intuição. Perdoem o barulho, eu tô com o microfone, mas, enfim, eu tô gravando do lado da minha janela. Enfim, desconsiderem esse barulho. Eu vou colocar a meditação para vocês junto com aqui as cartas para que vocês escolham. Montinho número 1. Vamos à nossa leitura sobre o que você deveria ter aprendido com o seu ex ou o que você aprendeu com o seu ex. Enfim, vamos entregar a mensagem para você. Eu vou fazer uma cruz celta, porque eu quero saber em detalhes qual energia estava rolando, o que aconteceu, qual é o presente oculto, enfim. Eu quero destrinchar o que rolou com vocês. Então, vamos colocar aqui a nossa cruz celta. Vai ser uma tiragem
mais complexa do que o habitual. Se você já é inscrito no meu canal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Esqueci de falar. Ativa o sininho para receber todo o conteúdo que eu publicar. Enfim, vamos lá. Só sentar aqui. Enfim. A Lua. Pergunta. Motivo da pergunta: Sol. Então, gente, para vocês, saiu a Lua junto com 2 luminares como pergunta e motivo da pergunta, né? Então, basicamente, a gente tá falando aqui de arquétipos, né? Essa conexão que você teve com essa pessoa deve ter deixado muitas marcas, tá? Não marcas boas ou ruins, mas definitivamente não foi um relacionamento qualquer. Porque a gente tem aqui como pergunta a Lua. E a Lua, ela é sempre um arcano que fala sobre dúvida, sobre algo que a gente não consegue perceber muito a princípio, tá? Então, é meio até óbvio ter saído o Sol nesse caso, né? Não óbvio no sentido de ser trivial, mas óbvio no sentido de, se você tem uma dúvida em relação a essa pessoa, o que você quer é esclarecer essa dúvida, que significa, aqui é simbolizado pelo Sol. A gente tem aqui 2 deuses arquetipais. A gente tem Hecate e tem o deus Apolo, que são totalmente opostos. Pode ser que esse relacionamento, ainda hoje, ele esteja te deixando muito incerta sobre o que realmente aconteceu a nível emocional. Porque pode ser que, na época que você se relacionava com essa pessoa, as coisas não estivessem tão claras para ambos, ou para você, ou para ele, ela, enfim. Os termos da relação não estavam muito claros, tá? Ou então pode ser que, tá me vindo agora, pode ser que no término, no próprio processo de terminar, pode ser que você tenha terminado com essa pessoa em um ambiente de muita dúvida, de muita desconfiança. Tá me vindo isso agora. Pode ter sido uma dúvida em relação ao que você sentia por ele, ou o que ele sentia por você. Pode ter sido que tenha ficado esse sentimento de desconfiança no ar. E aí eu vou ver no resto das cartas se houve, enfim, indícios de traição, de quebra de compromisso de alguma das partes, ou de ambas as partes. Mas como tema geral, eu tô sentindo essa coisa de você não saber muito bem o que essa relação significou em termos gerais. Ou então de você ter terminado a relação nesse ambiente de incerteza, de desconfiança. E aí, como quase uma justiça, entre aspas, com você mesma, ou você mesmo, você ainda hoje quer saber o que isso realmente significou, o que ocorreu por debaixo dos panos naquela época. Pode ser isso agora. Tá me vindo essa ideia de tentar descobrir o que aconteceu, porque pode ser que para algum grupo de pessoas vocês tenham terminado a relação sentindo que a outra pessoa escondeu muitas coisas de vocês, tá? E aí por isso vocês ainda hoje sentem que merecem um tipo de pedido de desculpas, ou enfim, que essa pessoa chegue e fale assim: não, eu fiz isso, aquilo. Claro que se a pessoa te enganou durante a relação e terminou com você te enganando, ela não vai fazer isso. É muito pouco provável que ela faça.
Mas claro que existe esse sentimento dentro da gente de querer justiça, né? Porque a gente se investe emocionalmente em uma relação com uma pessoa, a gente espera no mínimo que essa pessoa nos respeite. Não é mesmo? É óbvio. Mas pode ter sido isso para algum grupo de pessoas. Para outro grupo de pessoas pode ter sido simplesmente uma... Não sei, pode ter sido uma quebra de confiança, pode ter sido uma relação que se desgastou com o tempo e vocês chegaram meio que numa encruzilhada, porque a Lua também fala de encruzilhada, ainda mais nesse deck. A gente tá lidando com a deusa Hecate. E aí, por causa disso, a relação se desgastou. Mas, para um grande grupo de pessoas, eu acho que vocês podem se identificar com o fato de que realmente a relação terminou meio que nessa névoa de não saber realmente o que a outra pessoa estava fazendo por trás de você. E aí você quer realmente esclarecer e trazer à tona os fatos. E fora que, como saíram duas cartas, os luminares, logo de cara, assim, na pergunta, me vem à cabeça muito essa ideia do arquétipo primordial masculino e feminino. Pode ter sido o caso também de você ter se relacionado com essa pessoa e você ter visto essa pessoa como um complemento da sua própria personalidade. Então, isso me diz que foi uma relação muito forte. Mas vamos tirar o resto das cartas para saber o que aconteceu. 5 de ouros no passado recente, né? No caso, passado recente ao acontecimento do seu término. 5 de ouros reverso. Olha, pode ser que para esse grupo que eu falei, das pessoas que não estavam conseguindo ver adequadamente o que a outra pessoa estava fazendo por debaixo dos panos, ou se havia essa desconfiança, essa carta, como passado, ela mostra que você, no caso, que é o consulente, quem está perguntando, né, viu a necessidade de sair, se retirar de uma situação onde você não estava se sentindo mais valorizada. Porque o 5 de ouros, ele fala principalmente de situações onde a gente não está mais conseguindo receber aquilo que nos é devido, né? Fala de perda, também fala de perda material, pode ter sido motivado por um tipo de perda material entre vocês, pode ter sido uma perda de estabilidade financeira, por que não? Pode ter sido também. Mas nesse caso eu acho que principalmente porque ouros também fala de estabilidade emocional, ligada à própria existência da relação. Copas é emocional também, mas Copas fala mais de um sentimento interno que a gente acaba projetando nos outros, dependendo da carta que sai. 5 de ouros, em relacionamento, também fala de você estar num relacionamento onde você tá perdendo, você tá também se perdendo ao se relacionar com essa pessoa. Onde você sente que você não tá dando o que você deveria dar para essa pessoa porque essa pessoa não tá te valorizando. Ou então, porque essa pessoa não tá vendo em você mais, não tá te dando o que você precisa. Porque quando a gente tá no relacionamento, a gente espera uma troca, né? Claro que a gente não vai fazer as coisas visando uma troca exclusivamente, mas fica implícito que quando você doa uma energia, você espera alguma energia em retorno. É como se fosse uma lei do equilíbrio, né? Você dá e você recebe. É sempre assim, é um jogo, é um balanço. E nesse caso aqui, essa carta nessa posição pode indicar que você realmente não estava mais sentindo isso. Ou então o que aconteceu, pode ter acontecido também uma situação onde você se viu obrigada a sair porque houve uma quebra de confiança, uma quebra de contrato, entre aspas, né? Se for um casamento. Aqui é muito engraçado essa carta porque ele sai, ele vai embora.
porque ele não conseguiu obter ajuda aqui. Então, pode ser que realmente você tenha decidido sair da situação porque você não estava obtendo mais o que você precisava ali. Ou então pode ser que essa pessoa tenha se negado a realmente continuar com você, porque já não havia mais ali o que ressignificar, o que viver entre vocês, né? Enfim, vamos ver o resto das cartas. Então, presente, Pajem de Espada, ou Princesa de Espada em outros decks. Presente que você sabe, no caso, tá? Presente que não está oculto, presente conhecido da relação. Aqui, pode ser que você tenha tido um insight na época, no presente da época, sobre a relação que te impeliu a você tomar um movimento de... a você se comunicar com essa pessoa ou com outras pessoas à volta. Tá me vindo a ideia, a imagem de outras pessoas à volta dessa relação, enfim. Talvez para esclarecer alguma situação que ficou pendente com essa pessoa que você se relacionava. E aí, o que você deveria saber sobre isso tudo é que talvez essa relação não fosse realmente o que você esperava desde o início. Não porque essa pessoa, entre aspas, não era... não porque o relacionamento em si tinha acabado por si só, tá? Não por causa de desgaste do relacionamento em si, porque essa pessoa pode ter sido realmente uma pessoa... Pode ser que você não conheça essa pessoa de verdade, tá? Isso tá me vindo na cabeça. Porque saiu a lua junto com o 5 de ouros. Tá, a gente vai prosseguir a jogada, mas tá me vindo à mente uma pessoa que não tem muito... Essa pessoa com quem você se relacionou não tinha muito compromisso com te dizer a verdade. Tá? Então pode ser que pra maioria de vocês isso se aplique. Mas também tá me vindo à mente o caso de realmente a relação não ter mais a ver, o contrato entre vocês ter acabado porque vocês já tinham que ter aprendido o que vocês aprenderam um com o outro. Mas o 5 de ouro em reverso, ele me diz... Ele também tá... Não sei, tá me vindo uma ideia de desonestidade. O Hierofante. No presente oculto. Sete de copas. Deixa eu tirar esse aqui que é o clarificador do pajem. 5 de espadas clarificando o pajem de espadas. Então, é muito provável que essa pessoa realmente não seja a pessoa com quem você se apaixonou. Pode ser que essa pessoa realmente esconda muitas coisas, que seja até o modus operandi dela a princípio, tá? Então a gente tá falando de uma pessoa que mente. Porque saiu 5 de espadas clarificando o pajem de espada. Então pode ser que você também tenha recebido uma notícia na época que vocês terminaram, enfim, realmente dizendo o caráter dessa pessoa pra você. Ou pode ter sido realmente essa pessoa que entrou em contato com você dizendo algumas coisas, ou dizendo coisas pra você que você nunca imaginaria que ela poderia te dizer. Enfim, em qualquer momento da vida. Então, esse 5 de espadas
É uma carta muito que fala de poder sobre... Não é poder sobre o outro, também fala, mas é muito... É o mais forte indo no mais fraco. Tentando tirar vantagem da situação. Aqui você vê que ele tá segurando as 5 espadas. É o deus Apolo. Interessante que saiu Apolo aqui também. Então ele pode representar muito bem também essa pessoa na qual você se relacionou. Pode ter sido até um relacionamento no início que você tenha visto essa pessoa como a pessoa, como o cara, o amor da sua vida. Porque, de alguma forma, ele te fez sentir coisas que você nunca sentiu. Porque o sol é aquilo, o sol brilha pra todo mundo. Mas esse é o problema também do sol. Ele brilha pra todo mundo, mas ele também brilha pra todo mundo. Então, assim, pode ter sido também um caso de você ter descoberto uma traição por parte dessa pessoa. Tá me vindo uma ideia muito de player, de jogador, de uma pessoa que quer se divertir, sabe? Então, enfim, se foi um relacionamento... Pode ser que pra muitos de vocês tenha sido um relacionamento curto, rápido, mas intenso. Que deixou você muito abalada por causa do modus operandi dessa pessoa. E aí vem o Hierofante também. Aqui como presente que você deveria saber. Presente oculto. Então, basicamente a energia que você deveria saber na época sobre o que ele estava fazendo ou o que a outra pessoa estava fazendo. Ou seja, a informação que está oculta, que muitas vezes a gente tenta descobrir, mas não sabe que a gente deveria. Não é que deveria saber por obrigação, mas é a informação debaixo dos panos. E aí aqui a gente tem o Hierofante junto com o 7 de copas. Então, isso me diz que essa pessoa... Tá me vindo muito a mente de uma pessoa, tipo... Falando um monte de coisa. Na real, não cumprindo nada do que promete pra você. E aí, sai essa figura do Hierofante junto com o 7 de espadas. Então, Hierofante, no relacionamento, é muitas vezes aquele cara, aquela pessoa que fala muitas coisas que pressionam a gente, porque parece ser uma pessoa bem vivida, parece ser uma pessoa com experiência, uma pessoa com coisas importantes a dizer, com coisas que fazem sentido. Junto com o 7 de copas, isso me diz que essa pessoa pode ter falado pra você, pode ter falado demais, com o intuito de te conquistar na época, mas não realmente cumprindo isso que ele falou. Ou que ela falou, né? Porque o 7 de copas, ele fala de ilusão também. É muitas possibilidades. Então, ele pode ter falado de muitas possibilidades do que ele queria ter feito com você, do que vocês iam ser juntos. Enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe que, às vezes, os homens fazem. Se for o caso de ser um homem ou se for uma mulher. Enfim, ela pode ter usado ali de um jogo de sedução, mas... tá me vindo à mente mais uma pessoa do sexo masculino. Não sei se for o seu caso. Mas, enfim... Essa energia é uma energia de uma pessoa que ela quer vencer a qualquer custo. E não é à toa que saiu o 5 de espadas. Então, assim, o que você deveria saber sobre o seu ex, o que você aprendeu com o seu ex, é que você se relacionou com uma pessoa que estava mais interessado no jogo, em te conquistar, em obter aquilo pra pessoa, pra ele, mas não necessariamente se comprometer a longo prazo. É isso que eu tô pegando por enquanto. Vamos ver o resto das cartas. Gente, 7 de espadas, então assim... gente. Então, pra quem não sabe, o 7 de espadas... Quer dizer, pra quem não sabe, não, vou explicar direito. O 7 de espadas é uma energia de decepção. É quando a gente tem uma situação onde tá sendo feita uma coisa por debaixo dos panos e a gente não sabe até que aquilo hit. E atinge a gente de uma maneira que a gente não esperava.
E sempre tem a ver com um segredo, tá? Então, basicamente, essa energia da Lua do início, tá? Que foi a pergunta em si, que é tipo assim, vamos clarificar o que aconteceu realmente. É muito provável que tenha realmente acontecido coisas por trás do relacionamento de vocês, na qual você não teve acesso, porque essa pessoa não te deu condição de ter acesso a isso, claro. E o que você deveria saber sobre esse relacionamento é que essa pessoa, ela veio para te ensinar, talvez, a ter um pouco mais de confiança em você mesma. Por quê? Porque pode ser que ela tenha te encantado a princípio, tá? Mas com... deixa eu colocar essa carta aqui. Com uma conversinha muito dafiada. Eu vou ser bem sincera, porque essa energia aqui tá gritando isso pra mim. Com uma conversinha muito dafiada, te prometendo mundos e fundos. E aí, o que aconteceu foi que ela te decepcionou. Mas isso serve... Muitas vezes, quando a gente se depara com uma pessoa dessa na nossa vida, a gente tem uma parte da gente que... Não é que... Claro que não quer ser traído. Ninguém quer ser traído, não é isso. Mas tem uma parte da gente que acaba ressoando com esse tipo de pessoa, porque tem uma parte da gente que se sente abandonado também, tá? Então, é meio que... Não vou entrar Ai. Não vou entrar no mérito de lei da atração, até porque isso é muito complexo, mas enfim. Deixa eu tirar a conclusão antes de fechar. 9 de espada. Então, assim, essa relação meio que veio pra te ensinar a você ter plena confiança em si mesma. Ou em si mesmo. E não realmente depositar parte dessa confiança nas mãos de outra pessoa, esperando que essa pessoa te dê um retorno, tá? Ah, mas nunca mais vou confiar em ninguém? Não, claro que não, mas é importante que a gente também, primeiro, se mapeie por completo e saiba o que a gente tá querendo de uma pessoa, de uma relação, porque a gente tem necessidade. Negar isso é tipo... nonsense. Mas, nesse caso, o que tá me vindo aqui, ainda mais nessa conclusão de 9 de espada, é que não foi um término legal, não foi uma conclusão legal, porque me parece que você saiu da relação se sentindo mal, mentalmente esgotada, porque, enfim, houve essa descoberta dessa situação que estava rolando por trás de você. Ou se não houve uma descoberta, existe a possibilidade de ter rolado uma situação por trás de você e essa pessoa ter terminado com você por causa disso. Ela pode não ter dito nada, não ter, enfim, falado nada pra você e ter terminado de uma vez, de um dia pro outro. Mas pode ter rolado também o caso de vocês terem tido uma briga e essa pessoa não ter revelado pra você nada, tá? Mas se rolou, se ainda tem um sentimento de que houve alguma coisa que não foi dita, provavelmente foi essa situação que essa pessoa viveu de trás dos panos, tá? Pode ter sido uma traição, pode ter sido, enfim, ela ter falado algumas coisas de você, enfim, não tá me vindo muito boas intenções, infelizmente, pra essa pessoa em relação a você. Mas ainda bem que é um ex, né? Então esse 7 de copas aqui junto com o Hierofante me diz que essa pessoa, ela realmente tentou te dizer coisas pra poder... Pode ser que nessa posição também significa que ela tenha tentado te dizer coisas pra te acalmar e falar que não tava acontecendo nada, mas na real aconteceu. E o que você deveria
saber sobre essa relação, que você deveria... o que você aprendeu sobre essa relação é que existem pessoas e pessoas, e essa pessoa provavelmente ela queria, enfim, viver um momento ali com você, mas não nada de a longo prazo. Ainda mais que saiu esse 7 de espadas, tipo. E a conclusão foi 9 de copas, de 9 de espadas. Então, bola pra frente. Esse sol aqui representa a verdade. Então, pelo lado bom, você sabe o que aconteceu. Se não sabia, tá sabendo agora, tá? Lembrando que essa leitura tem... essa leitura tem objetivos de entretenimento. Mas, enfim... exercitando a sua intuição agora, se você tava desconfiando agora, aparece aqui na figura do sol. Mas assim, vira força, tudo vira força. Então, é isso. Pilha número 1. Eu sei que não foi uma leitura energética muito legal, mas enfim, estamos aqui para descobrir o que aconteceu. Meio que um CSI psíquico. E espero que tenham curtido a leitura. Deixa logo o like pra mim, por favor. Se inscrevam. E comente aí embaixo se foi o caso. Eu quero saber o que você achou. Se foi realmente o caso, o que aconteceu. Enfim, me deem um feedback. É isso, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Número 2. Vamos lá. Vamos fazer a sua leitura sobre o que você deveria ter aprendido ou o que você aprendeu com o seu ex. Vamos lá, vou embaralhar essas cartinhas. Vocês gostaram do meu setup novo, gente? Eu tô me sentindo muito bruxonesca com essas velas acesas. Se inscrevam, por favor. Ui, caiu aqui. 1, 2, 3. 4. Então vamos lá. Essas cartas aqui vão começar aquela gestão para cima. Cavaleiro de Ouros sobre a pergunta. Cavaleiro de Ouros. E Rei de Copas sobre o motivo da pergunta. Tá? Então, o que você deveria saber sobre a relação, assim, de cara? A pergunta em si seria o Cavaleiro de Ouros. E me vem uma pessoa... Me vem uma relação que estava praticamente estagnada ou estava muito estável, tá? E essa figura do Rei de Copas, clarificando essa carta aqui, também é um arcano de corte, que é uma pessoa, pode simbolizar a natureza essencial dessa pessoa aqui, que você via como se fosse uma pessoa estagnada, ou a relação estagnada por causa da natureza dessa pessoa, mas na real era uma pessoa cheia de sentimentos e muito sensível. Ela poderia até aparentar que não... enfim, que não sentia tudo isso, que não estava realmente... pode ser pro caso das pessoas, de algumas pessoas que estão assistindo, para algum grupo, que essa pessoa poderia aparentar não estar muito mais interessada na relação. Porque, enfim, a gente tende quando a gente já tá se relacionando há muito tempo, a gente tende a se acomodar e as coisas ficam mais monótonas, enfim. Vem a rotina, principalmente se você tá casado com a pessoa, enfim.
E aí pode ser que você tenha tido a impressão na época de que essa pessoa realmente ela tava bem acomodada, não tava mais sentindo aquilo tudo que ela sentia por você antes. Mas esse rei de copas aqui, meio que clarificando essa pergunta, ele mostra mais a natureza dessa pessoa como uma pessoa, pelo contrário, uma pessoa internamente com um mundo muito rico. Ela podia até não demonstrar pra você ou pras outras pessoas, mas ela realmente... Na real, pode ser a natureza dela, pode também falar da profissão dela, tá? Tá me vindo na cabeça uma pessoa muito artística. Pode ser uma pessoa muito artística que você se relacionou. Seu ex pode trabalhar com criatividade, pode ser um músico, ou... enfim, uma pessoa com dons artísticos, mas que na situação geral das coisas aparentava não estar muito, enfim, orientado à ação. Então, essa é a energia que tá me vindo à mente agora, do motivo da pergunta. E aí saiu basicamente uma pessoa. Pode também se referir a duas pessoas, no caso a você ou a outra pessoa. Mas como esse rei de copas saiu como aprofundamento da pergunta em si, ele me mostra mais o caráter... O caráter não, a energia da pessoa na qual você se relacionou na época. E me vê uma energia essencialmente criativa. Ou de uma pessoa extremamente emocional. Não no sentido descontrolado, mas no sentido controlado pra dentro. Enfim, uma pessoa mais controlada nesse ponto. Até uma pessoa pode ser uma pessoa mais velha, no caso, porque a gente tá falando de um rei. E por isso, por ser mais velha, essa pessoa pode ter desenvolvido algumas rotinas, né? Pode ter caído um pouco na rotina com você. Vocês podem ter, enfim, entrado nesse estado de inércia na relação. Mas, enfim, me vem mais uma energia estática, principalmente por causa desse Cavaleiro de Ouros, que costuma ser uma energia muito ligada à estabilidade por estabilidade, porque ele ainda não chegou na fase rei. Que na fase rei ele é estável, mas ele gerencia, ele consegue ali produzir coisas, né? O Cavaleiro de Ouros ainda tá ali tentando. E nessa tentativa ele acaba fixando ponto num lugar, e às vezes esse lugar pode não ser tão bom assim. Pode ser um lugar infértil. Porque ele ainda tá tentando, ele ainda tá no processo de se tornar um rei. E aí, quando a gente tá dominando aquela energia, tem tentativa e erro. E aí, nesse caso, aplicando para o que você deveria saber, o que você sabia da sua relação, enfim, o que você sabe da relação com o seu ex, que você deveria saber com o seu ex, vem essa figura dessa pessoa que tá estagnada, mas ao mesmo tempo dentro dela tá rolando muita coisa, pelo jeito. Me vem a ideia de uma liderança ali, no sentido externo, não no sentido da relação em si. Mas vamos ver o que as outras cartas mostram. E aí saiu o reverso. Saiu 3 de copas, reverso, como passado, na posição de passado. Aí, não havendo mais essa ponte emocional, a gente fica sem... O relacionamento ele fica seco, né? A gente não consegue mais ter comunicação com a pessoa. A nível sentimental, a nível emocional. E aí essa carta saiu pro passado recente de vocês. Vamos ver o resto das cartas para saber que energia de presente tem. Rainha de Ouros reversa. Então, lembra que eu falei que ele provavelmente aparentava ser uma pessoa que estava
se sentindo estagnado na situação, que poderia ser até uma pessoa mais velha em relação a esse, porque saiu o rei também, né? Mas saindo essa rainha de ouros, pode ser que no presente conhecido do relacionamento de vocês, essa pessoa tenha se sentido desconfortável por algum motivo. Aí deixa eu ver aqui qual é a carta que tá... 9 de copas reverso, que essa carta tá clarificando essa, que é o presente que você sabe do que ocorreu. Quer dizer, é o presente do que você deveria saber sobre a relação, sobre o que você sabe da relação. Então, houve aí um descontentamento na relação, né? A nível, a princípio material, porque saiu a rainha de ouros reverso, mas também pode ser em relação ao próprio relacionamento, ao próprio fundamento da relação de vocês. Lembra que eu... não, isso foi na primeira pilha. Mas eu falei lá na pilha 1 que quando sai carta de ouro pode representar também relacionamento, porque o relacionamento em si é uma manifestação daquela troca energética entre as pessoas. E saindo rainha de ouros reverso significa que não existia mais... Você sabe que não existia mais esse conforto de estar um junto do outro, no caso. E esse 9 de copas sai também para exemplificar o quão de dissatisfação emocional que estava rolando na situação, na época. Tá? E o 9 de copas, ele fala sempre... Não é uma combinação emocional, mas ele fala muito do que a gente sente interiormente, sem levar em conta... um sentimento um pouco mais egoísta, no caso. Não tô falando do sentimento que é egoísta em si, por si só. Mas no relacionamento significa o que a gente está sentindo em relação ao outro, como o outro nos deixa felizes ou descontentes em relação a alguma coisa. E aí, saindo junto com a rainha de copas, rainha de ouros, pode ser que ele visse você, no caso, não visse mais você como fonte mais de satisfação para ele, né? Se a gente estiver falando de uma pessoa do sexo masculino, né? Pode estar falando de uma pessoa do sexo feminino. Então, essa pessoa pode ter visto você, no caso, como simplesmente uma pessoa na qual a relação havia se desgastado e por isso a sua companhia, ou a companhia, enfim, a gente pode estar falando dele também, a companhia um do outro acabou se tornando meio que um peso, né, digamos. O que eu tô sentindo aqui nessa pilha é que existia uma relação que estava estagnada e aí, a partir de uma constatação ou uma situação que ocorreu, vocês se deram conta de que não estava mais funcionando porque não existia mais comunicação emocional entre vocês. Ou então pode ter também uma terceira pessoa, porque 3 de copas também fala de, enfim, triângulos e tal, mas eu não acho muito que seja o caso. Não tô sentindo muito isso. Mas, enfim, pode ser isso também. Mas, e aí essa situação que estava estagnada, que já estava rolando há um tempo já, ela chega nessa combinação aqui, que você sabe que já não estava mais confortável nem para você, nem para outra pessoa. E aí, deixa eu ver agora aqui a rainha de ouros. O presente que você não sabe, presente oculto, saiu 8 de paus reverso, junto com 5 de paus, Então, isso grita um conflito. A princípio, assim. É um conflito. Esse conflito poderia estar sendo gerado internamente dentro dele, por exemplo. Ou da pessoa pela qual você está perguntando. Seja ele quem for, ou ela quem for. Então,
poderia estar rolando aí um conflito interno dentro dessa pessoa sobre o que fazer, enfim. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que não é muito... Ela é um bloqueio, tá? Então, um bloqueio de ação. Então, a gente tem um relacionamento parado. Então, o que você deveria saber sobre o seu ex, ou o que você sabe sobre o seu ex, o que você deveria saber, é que nesse contexto aqui, essa pessoa, ela me vem muito à cabeça uma pessoa que demora a processar as coisas. Então, a gente pode estar falando, como saíram muitas cartas aqui de ouro, a gente pode estar falando de uma pessoa, de um taurino, um capricorniano, enfim, até um virginiano, mas a gente pode estar falando até de escorpião também, que é signo fixo, mas me vem muito à cabeça de um taurino, de uma pessoa que demora a processar as coisas, principalmente emocionalmente, sabe? Apesar de ter saído o Rei de Copas lá no início, mas esse Rei de Copas, ele demora também pra tomar decisão, porque ainda mais saindo aqui também essa Rainha de Ouros, quando essa Rainha de Ouros sai reversa, ela simboliza também uma decisão que a pessoa toma, mas não volta atrás. Porque a gente tá falando de signos de terra, de energia de terra, que é uma energia estável. E aí a gente tem também aqui a justiça reversa clarificando o Rei de Copas. O Rei de Copas não, desculpa. A justiça simbolizando o futuro, tá? Clarificado. Aí agora sim, vou pegar a carta certa. Pelo 7 de paus. Então, você tá me dando a impressão, assim, olhando... Sentindo conflito interno, mas ao mesmo tempo como futuro. Me parece que aconteceu... que a situação, ela chegou num ponto de término, né? Na qual as coisas que deveriam ter sido ditas não foram ditas. É essa a impressão que eu tô tendo. Porque saiu a justiça reversa junto com 7 de paus. E 7 de paus, ele é uma defesa. É quando a gente toma uma decisão de defender uma posição nossa. Algo que é nosso. Defender nossos valores. Então, pode ser que vocês tenham, você ou a outra pessoa, os dois tenham saído da relação com essa sensação de coisa mal resolvida. De coisas que deveriam ter sido colocadas na mesa, mas não foram. Ou porque essa pessoa realmente ela não tende a ser assim, ela não tende a explanar, a falar o que tá pensando. Então é uma pessoa muito mais reservada, porque o que de certa forma casa muito bem com essa energia do Rei de Copas. Ele não é uma pessoa que... Ele é uma pessoa carismática, pode ser uma pessoa carismática, mas ele também... Ao contrário do Rei de Paus, ele não é uma pessoa muito direta. Ele tende a ir um pouco pela tangente. Então, pode ser o caso dessa pessoa. Pode ser que essa pessoa não tenha visto a necessidade realmente de explanar, mas aí deixou aquela situação com pontas soltas, né? Com a sensação, principalmente para você que está perguntando, com a sensação de que deveria ter sido resolvida de uma melhor maneira. Tô sentindo uma vibe meio de frustração, porque me parece, assim... Olhando essas cartas, que essa pessoa na qual você se relacionou é uma pessoa realmente que não... que ela gosta muito de uma zona de conforto, para dizer o mínimo. Então, para ela é extremamente difícil, ou ela não vê muito ponto em ser mais combativo, no sentido de falar mais para outra pessoa o que está angustiando ela. Né? Então, ela pode ter uma tendência... Tá me vindo muitamente taurino. Então, depois até deixa nos comentários se, enfim, seu ex era taurino ou taurina. Mas essas energias de terra são pessoas que não gostam muito de confrontar as coisas, porque elas acabam deixando pra vida resolver, pro tempo resolver.
E isso pode causar um sentimento muito de frustração na outra pessoa que está se relacionando, porque é meio que como você tem uma briga de casal, por exemplo, você briga com a pessoa, há uma briga, enfim, X, tem uma situação X, e a pessoa, ela toma a decisão de não tocar naquele assunto. Ela simplesmente ignora aquele assunto. Então tá me vindo muito à mente a ideia desse tipo de pessoa que você pode ter se relacionado. Então o que você deve saber sobre o seu ex, no caso, que você deveria saber, é que ele, naturalmente, ou ela, uma pessoa não combativa. É isso que tá me vindo à mente aqui. Ou realmente ele não fazia questão de expor pra você o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, porque ele não via necessidade disso. Mas aí isso causou entre vocês uma sensação de ruptura que levou ao término do relacionamento. Então é meio que uma autoprofecia, tipo, é uma profecia. A pessoa não fala porque ela quer evitar que o relacionamento não se corrompa ou enfim, não desgaste mais, mas aí o ato dela não falar que acaba desgastando o relacionamento. Então tá me vindo muito essa ideia. Então, deixa eu ver aqui a conclusão. As de ouros. Como conclusão dessa thread. Olha, eu vou ser bem sincera pra vocês. Olhando esse as de ouros agora e conectando com o que eu já consegui ver aqui nessa tiragem, pode ser que pra alguns de vocês, tá? Pode ser, não todos, mas pode ser que pra algumas pessoas que estão vendo isso, seja o caso de vocês quererem até voltar com essa pessoa, porque vocês ainda gostam da pessoa, porque eu vi aqui várias cartas de terra de estabilidade, então parece um relacionamento que tinha possibilidade de ser promissor, mas ao mesmo tempo não foi pra frente por causa dessa falta de comunicação, tá me vindo muito à mente essa falta de comunicação entre vocês, assim. São duas pessoas muito fixas. E aí saiu as de ouros, o que significa que talvez, o que você deveria saber é que talvez você reequilibrando essa balança, né, tentando correr atrás disso, tá? Não necessariamente correr atrás dele, mas enfim. Caso tenha alguma oportunidade no futuro, simbolizada por isso aqui, vocês consigam realmente trabalhar isso que aconteceu, consigam explicar e tentar entender juntos o que vocês poderiam ter feito. Ou realmente solucionar o que aconteceu, porque tá me vindo muito à cabeça a ideia de frustração, de sentimento de frustração, de você não conseguir expressar pra outra pessoa o que você tá sentindo, e você também, a outra pessoa não conseguir entender o que você quer dizer pra ela. Mas só que saindo as de ouros, pode ser que a conclusão desse processo já tenha ficado para trás e vocês agora estando em um outro processo, em um outro lugar, né, emocional, energético, vocês possam tentar novamente. É isso que você me viu na mente, sendo muito sincera. Porque diferente da pilha 1, eu não tô sentindo que é uma pessoa extremamente, assim... eu não tô sentindo que ele quis tirar vantagem de você ou que ele quis te enganar ou nada. O que eu tô vendo aqui é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de se expressar comunicacionalmente. Comunicacionalmente, nossa. Se expressar de uma maneira direta pra você, porque é uma pessoa cheia de emoções, é uma pessoa muito emotiva, pode ter uma demora, um delay de processamento de emocional e tal, e tudo bem, as pessoas são diferentes. Mas isso acabou gerando uma frustração que foi se acumulando ao longo do tempo, que levou essa relação a acabar. Mas eu não tô vendo, assim, grandes mágoas em relação a ele e nem a ele em relação a você. Ou ela em relação a você. O que eu tô vendo é uma sensação de que as coisas não foram fechadas de maneira devida ou que não deveriam ter sido fechadas, porque houve um 7 de espadas reverso, o que significa também que ou ambos ou ele não lutou por você, ou você não lutou pela relação, ou enfim, os dois acharam melhor antes de chegar nisso aqui, de encerrar, por medo até de, tipo, danificar completamente a relação entre os dois.
em nome da amizade que vocês já tiveram antes. Porque me parece que vocês vêm de uma situação de amizade também. Porque saiu esse 3 de copas na posição do passado, então pode ser que vocês primeiro tenham sido amigos antes de virar namorados ou antes de ter casado, enfim, qualquer tipo de relação que você tenha tido com essa pessoa. Então é isso, gente. Não vi uma situação muito, assim, pesada, mas me falam nos comentários se foi isso mesmo. Eu quero saber, fiquei curiosa. Eu fico sempre curiosa pra saber o que vocês estão vivendo. Enfim, é isso. E thumbs up. Me fale o que você achou. Se inscreva no meu canal. Fica ligado aí para mais vídeos. E se você quiser clarificar essa situação, lembrando que é uma tiragem coletiva, né? Você pode muito bem não se identificar com isso. Eu faço tiragens, dou consultas, etc. E faço mapas astrais. Então é só me contatar através dos links que eu vou deixar na descrição, tá bom? Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, pilha número 3, tudo bom? Vamos agora pra tiragem de vocês. Cinza de vela. Enfim. Vamos agora pra tiragem de vocês. Lembrando pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e o comentário depois, se vocês ressoaram se ressoou a tiragem com vocês ou não. Então vamos saber agora o que você deveria saber sobre o seu ex, ou o que você deve saber sobre o seu ex, se você não sabe ainda. Saiu uma aqui, vou fazer uma cruz celta. Lembrando que essas tiragens de tarô são para fins de entretenimento, são pra gente exercer a nossa intuição, para você exercer a sua intuição, enfim, para saber um pouco mais da situação, mas não pretendem ser de forma nenhuma algo definitivo. Então, se não ressoar com você, não fica pensando muito nisso, é só você escolher outra tiragem, ou então, enfim, let it go, não fica muito encucado com isso. Então, vamos lá. 3. Então, vamos lá. Passa pra cá. E pronto. Vamos lá, pilha número 3, vamos saber o que você deveria saber sobre o seu ex. Então, pergunta, 8 de ouros e motivo da pergunta, 6 de paus. Então, assim, olha, me vem logo à cabeça 6 de ouros mais 8 de ouros mais 6 de paus. Que a gente tá falando aqui de uma pessoa que tá muito preocupada na carreira. Tá? Então pode ser que pra maioria de vocês tenham se relacionado com uma pessoa extremamente voltada para a carreira ou que estava num momento realmente de achievement, de conquistar coisas na carreira, tá? O 8 de ouros é um esforço muito diligente para um objetivo específico, tá? Então é sempre um esforço que a gente tá fazendo para conquistar alguma coisa.
a nível material. Então, na maioria das vezes fala da carreira, ou pode ser também até em relação a relacionamento, a família, mas nesse caso aqui, junto com o 6 de paus, me dá muita ideia de uma pessoa que tá trabalhando para vencer. Essa pessoa, ela tá Aí também vale dizer que o 8 de ouros é uma energia também de melhoramento interno. A pessoa está se qualificando, estudando, trabalhando os seus dons, as suas habilidades para atingir uma posição de vitória no futuro, para atingir um cargo. Pode ser que ele estivesse na época focado em, sei lá, ser promovido ou promovida. Atingir um cargo de gerência, um cargo de liderança, ou então focado em construir uma empresa, um negócio próprio, enfim. Uma pessoa que ainda está também, porque, enfim, a gente está falando de energias correntes, voltada quase que exclusivamente para sucesso pessoal. Tá? Então, logo de cara, eu já vejo essa ênfase sobre o que você deveria saber sobre essa pessoa. E aí, gente, tarô é incrível. Eu sinceramente, saiu os enamorados, reverso. Os enamorados é uma carta clássica de relacionamento. Quando sai enamorados reverso, quer dizer que a gente tá se deparando com uma situação amorosa. Também fala de escolha, tá? A nível... ampliando a percepção. Mas nesse caso, saindo reverso, ele diz o quê? Que essa pessoa, por estar voltada muito para ela mesma, para atingir objetivos, ela meio que escolheu não se relacionar, não colocar a energia dela 100% no relacionamento. Mas isso não quer dizer, eu não tô vendo aqui ainda, isso não quer dizer que a pessoa não gostava de você, que ela não tivesse sentimentos, mas quer dizer que naquele momento, naquela situação, ou ainda ela esteja focada em construir a vida dela profissional. E aí depende, né? Vamos ver o que aconteceu, quais são as variáveis ao redor desse fato. Então vamos ver aqui. O presente que você sabe, as coisas que você sabe sobre essa pessoa. Então a gente tem 3 de ouros reverso, que eu interpreto aqui como uma dificuldade ou uma falta de vontade de aplicar energia e esforço no relacionamento. Porque a gente está falando aqui de um 3 de ouros, que nesse caso não necessariamente fala da carreira dele, porque claramente saiu uma pessoa que está voltada para si, mas o 3 de ouros ele fala muito de relacionamento, porque ele envolve a segunda pessoa, ele envolve uma pessoa externa a outra pessoa. Isso ficou meio confuso, mas enfim. Fala de trabalho em equipe. Então o 3 de ouros ele fala também de construir algo sólido. Em relacionamento, a gente aplica força e energia para ficar sólido. Então, saindo no presente, você sabe que essa pessoa, na época ou no momento, ela não está voltada para construir esse relacionamento com você, pelas questões dela, tá? E aí saiu também o 2 de espada, o que significa que ela meio que colocou isso em suspenso. E lembra que eu falei para vocês que pode não necessariamente significar nos enamorados reverso que essa pessoa não gosta de você, pode significar na real que ela tá tão voltada para a carreira dela, para a vida dela, para as coisas que ela sempre sonhou em atingir, que ela pode simplesmente ter decidido, antes de tudo, né, em colocar esse relacionamento em modo suspenso, tá? Porque o 2 de espadas, ele fala de uma... Além de encruzilhada, ele fala de uma energia que tá ali estabilizada, tá? Então, se qualquer uma das partes introduz um elemento ali que vai causar um caos, aí a situação muda. Mas aqui você vê que eles estão no impasse. Então, isso pode significar também um impasse entre vocês dois, né? Você quer uma coisa e a pessoa quer outra. Você quer que ela se entregue ao relacionamento, você quer que ela dispense esse tempo para você,
pro relacionamento de vocês, mas essa pessoa, ela quer outra coisa, ela quer focar na vida dela, quer focar nos projetos dela. Então, a gente vê essa falta de disposição aqui no que você sabe sobre essa pessoa, dessa pessoa querer focar no relacionamento em si, tá? É isso que tá aparecendo aqui. E aí, o que você não sabe sobre essa pessoa, tá? É que essa pessoa saiu rainha de paus reversa e 10 de espadas reversa. O que você não sabe sobre essa pessoa que você já sabe praticamente, porque rainha de paus reversa aqui, a rainha de paus, o que ela é? Ela é uma pessoa calorosa, ela é uma pessoa que ela quer que as pessoas ao redor dela se sintam bem. Ela é uma rainha hospitaleira também, que nem a rainha de ouros, mas ela transmite essa vontade dela de deixar os outros à vontade por meio de ações. Então, ela toma ali ações, ela faz as coisas de modo a arrumar para que todo mundo se sinta confortável, para que todo mundo se sinta energizado. Então, ela se preocupa muito com isso. É uma pessoa que se preocupa em energizar as outras, em inspirar as outras. Estando reverso, pode ser realmente que essa pessoa ou a situação não esteja energizando essa pessoa, né? A situação não esteja energizando a pessoa. Ou a pessoa não esteja se sentindo energizada por esse relacionamento, muito porque ela tá voltada exclusivamente para ela, tá? Como saiu ali logo no início. E aí, junto com o 10 de espada reverso, significa também, pode significar junto com essa rainha de paus reverso, que além dela não estar se sentindo energizada por isso, ela também não tá se sentindo mal por isso, tá? Ou pode ser que o fato dela ter se sentido mal por um tempo já acabou. Então, meio que essa energia de lamento, de sofrimento, de também querer construir, de estar com você, pode ter morrido dentro dela, tá? No sentido de que ela não tá se sentindo mais tão mal assim, tá? Ou então pode ser até o contrário, pode ser que ela esteja até se sentindo sem saber o que fazer em relação a isso. Eu acho que é mais isso. Não é que ela esteja ignorando totalmente a relação, mas eu acho que ela realmente não sabe o que fazer, porque já que vocês estão no impasse, ela não tem aquela ambição, aquela vontade de resolver as coisas, porque ela vê um impasse, então ela também tá querendo ver o lado dela. É isso que tá me vindo aqui. Então, não é nem que ela não queira, que ela não esteja se sentindo mal. Ela pode até estar se sentindo mal, mas não é uma coisa que tá afetando extremamente ela, porque ela tá conseguindo separar as coisas. É isso que tá me vindo aqui. Eu tô vendo uma pessoa extremamente focada. E aí saiu o 9 de ouros reverso, junto com o 6 de ouros reverso. Para o futuro, para a posição de futuro dessa pergunta. Então, isso é interessante. Isso é bem interessante, porque se a gente estava falando de uma pessoa que estava voltada aqui no 8 de ouros, que saiu logo de início, a conquistar a vida material dela, a se preocupar com ela mesma, pode ser que no futuro bem próximo ela não consiga. Que as coisas que ela está tentando fazer não deem muito certo. É isso que tá me vindo na mente aqui. Tá? Sobre o que você deveria saber. Então, assim, o que é um pouco esquisito até, mas assim, porque o 9 de ouros ele fala de ganho pessoal, tá?
ele fala de conquista pessoal. É quando você já... ele vem logo depois do 8 de ouros. Então, no 8 de ouros você trabalha. E no 9 você consegue receber o que você ganhou, né? O correspondente ao que você trabalhou. E o 6 de ouros é um movimento de equilíbrio. É quando uma pessoa dá a outra aquilo que lhe é devido, tá? Então, significa muitas vezes pagamento. Então, essa pessoa ela pode até estar no futuro próximo, ou ela já esteve, a gente está falando de passado, numa situação financeira um pouco ruim. Isso que eu diria. O que é, enfim, curioso, interessante. Então, a gente pode estar falando aí de uma pessoa um pouco egoísta até, de ter, enfim, escolhido esse caminho, mas me parece que não deu muito certo. Ou não vai dar muito certo, não. Deixa eu tirar uma carta. Antes eu vou tirar a carta de conclusão que já tá aqui. A sacerdotisa. Reverso. Então, antes de eu tirar a carta de clarificação do futuro, eu vou destrinchar essa aqui com vocês. A sacerdotisa reversa, nesse caso aqui, pode significar que essa pessoa, ela não deu ouvidos à intuição dela no sentido de ficar junto. Porque ela escolheu aqui não dar muita ênfase ao relacionamento de vocês, né? Porque ela tava ali enrolada naquele processo dela. Só que quando você escolhe... Isso aqui é uma escolha que diz respeito a algo que você não pode viver sem. É uma escolha fundamental que a gente faz. Seja de um relacionamento, de uma carreira. É uma escolha muito importante, que pode mudar a nossa vida. Por isso que é os enamorados, porque você escolhe estar com aquela pessoa. Você escolhe. Apesar de o amor ser uma coisa um pouco involuntária, mas aí a gente vai entrar num campo um pouco complexo. Você escolhe estar com aquela pessoa. Já que essa escolha foi feita para não estar com você, no caso, né? Significa também que essa pessoa, ela não deu ouvidos à intuição dela. Porque senão não seria nenhuma escolha, para começar. Se não fosse importante. Concorda? Se não fosse importante, essa pessoa não teria tido essa escolha. Então significa que se ela tivesse escolhido ficar com você, isso ia impactar na vida dela. Mas já que ela achou que não ficando com você seria melhor para ela, ela colheu este resultado aqui. Que foi, ou ela está colhendo esse resultado. Essa conclusão desse processo, né? Que o resultado é no futuro. Mas a conclusão desse processo aqui, sobre o que você deveria saber, é que essa pessoa, ela suprimiu a intuição dela no que diz respeito a você. Em prol do objetivo dela, tá? E aí eu quero entender o que vai acontecer. Eu já sei, enfim, já deu pra entender o que vai acontecer, mas eu quero saber mais, porque eu quase tô me sentindo mal por essa pessoa, porque porque ela escolheu não ficar com você. Pelo menos é isso que algumas pessoas aqui vão se identificar. Espero que a maioria, mas enfim. Me falem depois se esse é o caso. Mas, em geral, é a ideia de uma pessoa que resolveu ficar consigo mesma para ela fazer algo para ela se melhorar, para ela trabalhar, enfim. Ela resolveu escolher a carreira dela ou qualquer outra coisa que fosse que ela achou que iria valorizá-la mais do que ficar com você. E aí tem esse resultado no futuro, que é um resultado que não me parece ser muito bem o que ela esperava, pelo menos, né? Então, a torre reversa. Então, o que você deveria... Eu tô falando que você deveria saber sobre o seu ex, mas o que você deveria aprender sobre o seu ex, que é a pergunta. Então, o que você deveria aprender sobre o seu ex é isso. Nossa, mas tá me vindo a ideia de uma... Aqui. A torre reversa.
tá me vindo a ideia de uma situação que não ocorreu pelo melhor caminho do mundo. Ela não ocorreu porque se ela tivesse ocorrido, iria ser muito ruim. Sem fazer juízo de valor. Não, muito bom, muito ruim, mas ela iria realmente não ser uma coisa tão legal. Iria causar um choque aí. Tá? Então, eu acho que pra você... o que você deveria tirar dessa situação toda com o seu ex é que talvez tenha sido melhor assim. De você não ter ficado com ele. Porque isso aqui pode ser até interpretado também da seguinte forma. Você não ter ficado com ele te livrou. Tá? E aí isso te livrou de uma situação na qual você, enfim, talvez não seria tão valorizado ou tão valorizado. Isso tá me vindo na mente. Que você deveria ter aprendido com o seu ex, ou que você aprendeu com o seu ex. É isso. É o que você poderia ter ficado com ele, mas isso ao mesmo tempo iria te trazer uma situação na qual você não ficaria tão valorizado, não se sentiria tão valorizado. Então, foi meio que não sei se um livramento, mas também não seria uma situação tão boa pra você, porque essa pessoa parece estar muito autocentrada nela, pelo que saiu aqui. Então é isso, gente. Essa foi a pilha número 3, sobre o que você deveria ter aprendido sobre o seu ex, ou o que você aprendeu sobre o seu ex. E além disso tudo ter saído, o que me vem à cabeça também é a ideia de você prestar mais atenção na sua intuição, ao invés de bater muito na tecla. Porque às vezes quando a pessoa não quer, ela não quer. E esse 2 de espadas, principalmente no presente, ele conta muito essa história de choque de pessoas, de situações, de ideias. Não um choque, mas assim, são ideias que elas estão assim. Então, para elas saírem do lugar, tem que haver um choque. É isso que eu quis dizer. Então, isso poderia ter sido uma situação que poderia ter se arrastado por muito tempo, causando isso aqui. E aí, com essa não concretização do relacionamento, ou com esse término de relacionamento, você consegue soltar sua vida e, enfim, vibrar numa energia mais apropriada para você encontrar uma pessoa que esteja mais alinhada com o que você quer da sua vida, entendeu? Então é isso, essa mensagem. Espero que tenha ressoado. Deixe nos comentários se ressoou, se foi isso, se não foi isso. Eu quero saber de vocês o que aconteceu. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Pilha número 4. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa tiragem de tarô para saber o que você deveria ter aprendido com o seu ex ou o que você aprendeu com o seu ex. Porque ambas as coisas podem acontecer, não é mesmo? A gente pode aprender, como a gente também pode não saber o what the hell aconteceu, que aconteceu na época, né? Então vamos entender mais a fundo o que aconteceu. Lembrando sempre que essa é uma ferramenta que pode não ressoar com vocês ou pode ressoar. Então é para fins de entretenimento, tá? Então, se não ressoa, tudo bem, não tem problema, é só escolher outra pilha. E é isso. 5, 6, 7, 9, 10. Então, vamos lá. Vamos saber o que você deveria ter
aprendido com seu ex. Essa daqui é a situação. Passado. Aqui. Conclusão. Essa é uma leitura mais detalhada, por isso que eu tô tirando a cruz celta. Pra quem não sabe, a cruz celta, ela mostra o presente, o motivo da pergunta, o passado, o presente que você conhece, o que você desconhece da situação, o futuro e a conclusão. Então, é uma leitura bem detalhada da energia que tá circundando o que você quer saber. Então, vamos lá. Quatro de paus como pergunta, tava assim, e o 9 de paus como motivo, tá? Então a gente tem aqui uma situação que já de cara me diz que pelo menos da sua parte houve um esforço de manter essa relação aqui. Tá? Então, houve aí um esforço de fazer as coisas acontecerem, de darem certo, de voltar ao estado que estava antes de vocês terminarem, né? Que nesse caso, no 4 de paus, é um estado de assim, não vou falar alegre, porque a gente não consegue ficar alegre 24 horas do tempo, não é mesmo? Mas é uma situação confortável, uma relação que tá funcionando. E aí a gente tem o 9 de paus indicando que houve essa tentativa, pelo menos de uma das partes, ou de ambas as partes, mais provável nesse caso, de resolver as coisas, tá? Ou então pode ser só da sua parte, enfim. Como passado, a gente tem o 5 de copas reverso, tá? Então, o 5 de copas reverso, ele fala sempre de uma dor, uma decepção e uma dor proveniente dessa decepção, que é quando a gente deposita fé numa pessoa, numa coisa, e essa pessoa, essa situação, essa coisa não se mostra do jeito que a gente esperava, né? E aí pode indicar esse movimento de você meio que já saber que essa pessoa não é aquilo que você achava que ela era, tá? E reverso indica isso. Talvez se ele tivesse saído assim, seria... se tivesse saído no verso, seria esse movimento da descoberta, da decepção com a situação ou a pessoa. Mas já estando reverso, indica que você, tipo... já sabia. No fundo, eu já esperava, entendeu? É meio que essa energia que eu tô pegando. Então, pode ser também para um outro grupo de pessoas que... vocês já estivessem vindo de situações desgastantes e você já estivesse realmente já esperando que essa situação já tenha acontecido, que ela acontecesse de novo, né? Então, As de copas, sobre o que você sabe, sobre o que você deveria ter aprendido sobre ele, ou o que você aprendeu sobre ele. As de copas e 2 de ouros. Então, assim, a gente vem de um lugar aí... Ai, minha coluna. Calma aí. Pronto. A gente vem de um lugar que tá me vindo à mente com esse 5 de copas, é um lugar de contentamento. No sentido de você já ter se contentado com uma situação que já vinha capengando, entendeu? E aí a gente tem esse As de copas e o 2 de ouros. O 2 de ouros aqui me vem a ideia de uma pessoa que tá tentando melhorar. Por ações concretas, o relacionamento. Tentando trabalhar as coisas, equilibrar. A gente tem muita ideia no 2 de equilíbrio. De você equilibrar uma situação com outra situação e você ali conseguindo no jogo de cintura, você conseguir lidar com essas duas coisas, ou 3 ou 4 coisas, enfim. E aí a gente tem o As de copas, que significa sensibilidade. Então,
na situação presente, é algo já que você sabia que deveria ser feito, né? Que você sabia que deveria ser feito ou que você deveria saber aprender com essa pessoa a fazer, tá? Quando você tem uma situação que já tá desgastada e você quer manter essa situação, como saiu no 4 de paus, o que você precisa fazer é você abrir o seu coração, ao invés de entrar no loop de novo, entendeu? E aí, nessa abertura emocional, você consegue ver quais são os defeitos, as situações que devem ser trabalhadas entre vocês dois. É isso que me vem à mente agora. Então, me vem até à mente uma situação que poderia até ser resolvida caso vocês quisessem. Que poderia até ser resolvida caso vocês quisessem. Então, vamos a essa aqui. Roda da Fortuna, sobre o presente que você deveria saber, o que você deveria saber agora. Roda da Fortuna e o Enforcado. Então, meio que tá me vindo a ideia isso, que talvez se vocês quisessem, essa situação poderia ser revertida. Na época, né? Se você não queira, agora, né? E o que você tem que aprender sobre isso também, o que você já sabe, né? Que você já, a partir dessa abertura emocional, você consegue lidar com as situações de uma maneira mais leve. E que também tem que ter um pouco de sacrifício, tá? E aí eu tô falando de ambas as partes, não tô falando só da sua parte. Pra poder fazer com que as coisas se movimentem. Porque a gente tem que abrir mão do que a gente precisa. Às vezes a gente tem que abrir mão do que a gente acha que é certo em prol da outra pessoa, tá? Então vamos ver o que saiu no futuro. Rei de Espadas e o Mundo. Então é isso. É muito isso. Tá me vindo muito essa ideia nessa tiragem da pilha 4, que essa situação de vocês, ela poderia ser resolvida de uma maneira mais delicada, tá? Porque saiu também o Rei de Espadas, que é uma pessoa que ela lida com as coisas de uma maneira muito estratégica. Não a ferro e fogo. Essa pessoa, ela não é confrontativa. Ele trata as coisas de uma maneira muito lógica, muito racional, sempre baseada em fatos. Então, junto com o mundo, significa que existe uma possibilidade de você vir a trabalhar com essa pessoa, essa relação novamente. E o que você deveria aprender é se você não é assim, ou se essa pessoa, enfim, essa pessoa não vai ver essa tiragem. Eu acho. Mas o que os dois deveriam aprender, ou você deveria aprender sobre isso, quer dizer, o que você deveria aprender sobre isso aí, que é essa pergunta. Mas saindo aqui o que eu quero dizer, na situação, é que ambos ou um de vocês dois deve aprender a ser mais a ter mais jogo de cintura para poder resolver a situação e ser mais racional. Porque existe até uma possibilidade aqui, saiu o mundo. Saiu o mundo. Então, existe uma possibilidade de você concluir a situação de uma maneira benéfica para vocês dois, se esse é o caso, né? Então, o que você deveria aprender com o seu ex, né? Seria você realmente até construir esse legado para si mesmo ou si mesmo de uma pessoa que consegue visualizar as situações de uma maneira menos apaixonada, porque também saiu cartas de fogo no início, saiu 9 de paus e 4 de paus. Então, aprender a ver as coisas de uma maneira mais cadente, uma maneira menos apaixonada, e você pesar mais as situações antes de tomar decisões. E se abrir mais. Ser mais amoroso ou amorosa. Porque esse rei de espadas aqui, ele não tá me parecendo, se ele é seu ex, que pode muito bem ser seu ex aqui, ele não tá me parecendo muito sem coração. Porque às vezes o rei de espadas, ele pode ser uma pessoa muito lógica e esquecer um pouco de sentimentos. Aliás, nessa posição de futuro, ele pode significar até que, para alguns de vocês, pode ser que vocês tenham aí
a partir dessa roda da fortuna, já entrando num lado mais divinatório, eu não posso deixar de falar isso, porque tá me vindo na mente, que vocês se encontrem aí, que haja um encontro no futuro próximo, e que vocês consigam resolver as coisas, se esse for o caso. Tá? Porque saiu o mundo, então é um fechamento de ciclo. Então, deixa eu tirar aqui a carta da conclusão. Então, 4 de copas na conclusão dessa situação aqui. Então, 4 de copas, sintetizando a situação de vocês, e sintetizando o que você deveria aprender com o seu ex, ou com o relacionamento que vocês tiveram, é que você precisa ter um pouco mais de clareza, tá? Ainda mais porque esse é o rei de espadas ali. Precisa ter um pouco mais de clareza no que tange aos relacionamentos, tá? E não ficar tão apegado ou apegada a pequenas situações ou pequenas coisinhas. Porque também saiu o 2 de ouros e o As de copas juntos. Então, ter um pouco mais sensibilidade de entender o outro lado, tá? Da situação, da pessoa. Porque às vezes a pessoa ela não tá na mesma vibe que você. Ela não tá na mesma sintonia. Ela precisa de um outro tempo para poder entender tudo, para poder se relacionar. As pessoas são diferentes. Então, pode ser que esse 2 de ouros aqui que tenha saído, ele fale disso. Tá me vindo a ideia de ter um pouco mais de tolerância no dia a dia, né? Na rotina. Ter um pouco mais de... prestar um pouco mais atenção, que eu quero dizer. E esse 4 de copas, ele é muito emblemático, porque ele fala também de interferência externa. Quando a gente tá naquele redemoinho, na situação, que a situação muda e a gente tá ali pensando e não sai daquilo, né? A gente tá ali sentindo aquilo repetidamente, quase como se fosse esse 5 de copas reverso, que a gente meio que já espera o que vai acontecer, né? Mas a gente tem que também lembrar que é através da nossa decisão de mudar as coisas que as coisas mudam. As coisas não mudam por si só. Então, como eu falei aqui, também tem a ver com a roda da fortuna, né? Então, para a gente poder também ver uma mudança, a gente tem que sacrificar um pouco o que a gente acha que é certo, ou o que a gente acha que o outro deveria fazer. Então, tá me vindo a ideia muito... Essa coisa de você aprender a se desligar um pouco da sua rotina que você acha que a outra pessoa também deveria ter. Tá me vindo a ideia isso, de rotina, não sei porquê. Talvez para alguns de vocês tenham, enfim, se desentendido a partir disso, cada um tem uma rotina diferente. Talvez para outros seja o fato de você ser um pouco mais passional e não tão racional. Mas a ideia geral dessa tiragem que eu captei foi isso, de você sair um pouco do seu lugar, que você acha que é imutável, que é intangível, e se colocar um pouco no lugar da outra pessoa, na qual você se relacionou, né? Talvez essa pessoa ela fosse uma pessoa extremamente inteligente, talvez de um signo de ar, Aquário, Gêmeos e Libra. Pode ser que a gente esteja falando de uma pessoa de signo de ar, ou lua nesses signos, ou ascendente, que tem um poder de clareza, de ver as coisas em seus devidos lugares. E a gente vê muitos arcanos maiores aqui também, que são lições muito grandes para você. Roda da Fortuna. Então a gente está falando basicamente de ciclos também. A gente está falando de você entender mais a partir da outra pessoa os ciclos das coisas, que cada pessoa ela tem um jeito de aprender, ela tem um tempo de aprender, existe todo um processo. Então, talvez às vezes o que a gente acha que é certo, talvez o nosso processo não seja o processo certo, porque não existe certo nem errado. Então, tá chamando para ter um pouco mais de flexibilidade nesse ponto, essa tiragem.
Então, é isso que você deveria saber sobre o seu ex, o que essa energia dessa pessoa, veio para te ensinar. E é isso. Pilha 4. Me contem nos comentários se ressoou, se não ressoou, o que vocês acharam, se foi isso mesmo, o que foi. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. E é isso. Se vocês quiserem clarificar essa tiragem, podem marcar uma consulta comigo a partir do link que eu vou deixar na descrição. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do meu novo setup, de tudo que eu falei, enfim. Então, nos vemos na próxima tiragem. E é isso. Beijo, beijo. Até a próxima.